Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre dois elementos muito importantes nos artigos científicos: a informação e a persuasão. Muitos alunos me perguntam por que a gente precisa fazer a persuasão dos nossos textos, dos nossos artigos científicos. Quem que a gente tem que persuadir? Então, antes de mais nada, queria lembrar alguns conceitos. Informação é o que a maior parte das pessoas entendem que a gente tem que fazer na hora de escrever um artigo científico. Não vou me deter muito nisso, mas basicamente a ideia da informação vai ser relatar aquilo que foi feito, certo? E o que seria a persuasão? Persuasão, a gente vai ter, lembrando o que significa, né? Persuasão. Eu vou usar uma caneta diferente aqui. Então, persuasão é a capacidade de convencimento, é a capacidade de fazer uma narrativa. E quem que a gente está tentando convencer? Para quem que a gente está narrando nossa história? Vou trocar aqui que ficou um pouco escuro. Para quem que a gente está narrando a nossa história? Basicamente, para os leitores, mas vocês lembram que antes dos leitores dos nossos artigos tem que passar por duas etapas que podem matar, né? Podem destruir os nossos artigos, que são os editores, certo? Às vezes tem também o editor-chefe e os editores associados. Normalmente as revistas têm isso, então tem que passar por dois editores. Pode ter outros, a gente vai ter uma aula que vai comentar quem mais que vai ver os papers que vocês submetem, tá? Às vezes tem outras pessoas aqui, e principalmente depois os revisores. Então, essas pessoas, elas vão ter que ser persuadidas. E aí vocês podem se perguntar, mas não deveria ser um processo objetivo? Por que a gente tem que persuadir, né? E na verdade, tem que pensar que existem milhares, milhões de artigos científicos sendo produzidos a cada ano e tem que ter uma narrativa um pouco mais fluida, um pouco mais assertiva na hora de escrever o seu artigo científico. Assim você vai conseguir vender melhor o seu peixe e vai conseguir explicar a sua história de uma maneira que os revisores e os editores entendam, certo? Pensando, então, como que isso fica distribuído, tá? Como que vai oscilar a informação e a persuasão do seu paper, porque elas, na verdade, não se distribuem de uma maneira semelhante, tá? Vai ter distribuições diferentes ao longo do paper. Como é que é isso? Então, lembrando um pouco das quatro partes principais de um paper. Basicamente, a gente tem a introdução, métodos, resultados e discussão, certo? André, a gente às vezes tem a conclusão também, né? Às vezes não, a gente tem a conclusão também, mas eu estou simplificando aqui, lembrar que a conclusão, até em muitas revistas científicas, elas podem estar, muitas não, né? Mas algumas elas estão junto com a conclusão, e não tem só os resultados, né? Eles têm elementos gráficos importantes, que são as tabelas e as figuras, mas que eu estou colocando aqui no resultado, mas está faltando algo muito importante, que é o abstract, certo? O abstract, ele é algo tão especial que merece até o abstract e o título. São partes tão importantes do seu paper que isso vai merecer até mesmo uma aula à parte. Tá? Não vou nem comentar aqui, que já tem bastante coisa para a gente comentar. A introdução, por sua vez, eu estou aqui usando a estrutura clássica dos 4 parágrafos. Tá? Então vamos fazer aqui um desenho de como que isso vai ser distribuído ao longo do tempo. Eu tenho ao longo do paper. Então eu tenho a introdução,
estrutura clássica dos 4 parágrafos, vocês podem ver em um outro post que eu comento como é que são esses 4 parágrafos. Os métodos também têm uma estrutura específica, basicamente eu não vou entrar aqui porque não vai mudar muito para os nossos propósitos. Os resultados também têm uma estrutura específica, não vou entrar aqui também. E a discussão, que vai ter alguns parágrafos também, pode ter a seção de limitações, eu vou destacar aqui, então eu vou colocar início, a discussão com a literatura, limitações e a conclusão. Tá? E lembrando que a gente tem aquelas estruturas, isso é muito comentado, né? As estruturas dos funis. Então a gente tem, para a introdução, a ideia do funil invertido. Vocês lembram como é que é isso, né? O funil invertido que vai do geral para o específico. Aqui não é dos resultados não. E a discussão é o contrário, vai do específico para o geral. Tá? Mas é bem mais característico aqui esse funil. Enfim, pensando nisso, e vamos começar falando agora da informação. Vou pegar até aqui uma cor vermelha para a gente falar da informação. E se for pensar que é do geral para o específico, a informação ela vai começar bem alta, certo? Porque eu estou falando algo amplo, o que está acontecendo. E depois a quantidade de informação vai caindo. Ela volta nos métodos e resultados. Vai ter uma quantidade muito grande de informação, basicamente é só informação. E depois a quantidade de informação ela cai e vai oscilando um pouco. Lembra que eu estou sempre discutindo em relação, né, uma discussão, eu discuto em relação a alguma coisa. Estou discutindo em relação aos métodos e resultados, principalmente os resultados. Então, é aqui que a gente vai ter a informação. E lembrar também 2 elementos muito altos, né, se a gente quiser fazer até um pico, iria até bem mais alto quando a gente começa a falar de tabelas e figuras. Em alguns casos, tem algumas figuras que são altamente persuasivas, quando eu quero ilustrar um conceito, mas normalmente tem uma densidade muito grande de informação, especialmente tabela. Tabela até mais do que figuras. E a persuasão? Como é que é a questão da persuasão? É meio que o contrário. Começa com uma dose de persuasão muito baixa, conforme, vamos usar uma cor mais chamativa aqui, conforme a gente vai evoluindo no texto, né, e principalmente na hora de apresentar no parágrafo 3 o gap da literatura e no 4 a justificativa do nosso paper, aqui a gente está começando a vender o peixe, digamos assim. Então aqui a persuasão ela aumenta e fica muito alta. Depois nos métodos e nos resultados, normalmente a gente não utiliza uma grande quantidade de persuasão e a discussão ela começa oscilando. Normalmente a gente começa com uma persuasão alta, porque a gente, no primeiro parágrafo da discussão, no início da discussão, a gente vai. É um parágrafo que normalmente se lê muito, então a gente está vendendo o nosso peixe aqui, cai ao longo do texto, né? A gente pode até falar que oscila, mas em níveis poucos menores, e aí na conclusão a gente vai ser persuasivo de novo, tá bom? No nosso curso, a gente vai discutir as diversas técnicas que podem ser utilizadas para ter uma persuasão muito alta
e uma informação muito alta, e também saber colocar nos elementos, né, nas partes do artigo científico de maneira correta. Às vezes o que eu vejo também é que, em alguns casos, existe muita informação na introdução, mas não tem persuasão. Isso pode deixar o texto chato de ler e os revisores ou os editores não comprarem, digamos assim, ou o contrário, não ter a informação correta nos resultados e ter persuasão, ou seja, começar a tentar vender o peixe aqui no resultados, quando não é hora de fazer isso. Então, existe espaços apropriados para colocar esses dois elementos no nosso artigo científico, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Um abraço a todos.